Olá, queridos alunos. A nossa aula é sobre geomorfologia, um importante tema da geofísica com implicações econômicas, com implicações na questão tectônica. Então, o que vem a ser o relevo? O que é mesmo o relevo? Então, relevo é o conjunto das formas da litosfera superior, o que nós chamamos de crosta terrestre. É importante lembrar que quando a gente fala de relevo, nós estamos estudando a geomorfologia, que é exatamente uma ciência ponte entre a geografia e a geologia. Então, o relevo é produto de uma dialética. Quando eu penso, como é que o relevo é criado? O relevo é criado por forças endógenas, então, o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. As forças endógenas, que são as forças que atuam no interior da Terra, têm a função, o papel de construir. São forças que estruturam o nosso relevo. Então, vamos lá. Quais são as forças endógenas? Nós temos 3. Primeiro, o tectonismo. Tectonismo que pode ser intraplaca, o tectonismo epirogenético, e o tectonismo interplacas, ou seja, nas bordas das placas, onde nós identificamos como orogênese. Então, tectonismo são os movimentos que ocorrem na crosta terrestre. E esses movimentos são movimentos construtores. Os abalos sísmicos, quer sejam terremotos ou maremotos, são forças que constroem um relevo, como também as atividades vulcânicas. Muito bem. Enquanto os agentes internos constroem, estruturam, as forças exógenas, ou seja, os agentes externos, eles vão esculturando, vão modelando a fisionomia do planeta. É resultado, então, desse trabalho entre as forças do interior da Terra e as forças que atuam na parte externa do nosso planeta, que nós vamos chamar de forças esculturais ou forças modeladoras. Ótimo, então trabalhamos os conceitos aí. Mas antes de darmos prosseguimento à nossa importante aula do bloco de geofísica, eu quero que vocês saibam diferenciar estruturas geológicas de relevo. Então, quando eu falo, o que são estruturas geológicas? As estruturas geológicas são fragmentos da crosta, são estruturas rochosas. Cada estrutura geológica, ela apresenta características muito próprias, características específicas quanto à origem, quanto à composição físico-química, quanto à evolução dessas estruturas. Então, existem apenas três estruturas geológicas no nosso planeta. Atentos! A primeira estrutura geológica nós chamamos de crátons, que são os terrenos cristalinos, os mais antigos. A segunda estrutura geológica nós chamamos de bacias sedimentares. E a terceira estrutura geológica nós vamos chamar de dobramentos modernos. Então, veja, as estruturas geológicas, elas possuem datações as mais diferentes. Existem estruturas geológicas antigas e existem estruturas geológicas recentes. Ótimo. Agora, e onde entra mesmo o relevo? O que é que eu preciso aprender? A primeira regrinha é lembrar que relevo, que é a forma, é sempre jovem. Que o relevo do planeta é sempre recente. Porém, esse relevo ele pode ter sido desenvolvido em um terreno cratônico, ou seja, em terrenos mais antigos, e a matéria-prima pode ser mais recente. Então, a idade do relevo é sempre jovem, porém a matéria-prima do relevo, que é a estrutura geológica, esta sim
pode ser antiga. Aprenderam? Então é preciso diferenciar a idade do relevo, que nós combinamos já que todo relevo é recente, da estrutura geológica, que esta sim pode ser antiga. Muito bem. Vamos começar aqui. E na geografia é fundamental que a gente tenha imagens. Vamos ver aqui a primeira imagem. Eu tenho um conjunto de feições de relevo. Então, as feições de relevo são essas. Aqui formas, aqui em áreas mais interioranas. Mas, por exemplo, se eu projeto a imagem de uma cidade, eu posso querer saber, olha, aquela cidade, a cidade do Recife, ela foi construída sobre qual relevo? Você diria, olha, nossa cidade, a cidade do Recife, está sobre uma planície. Aí se você pergunta, e a cidade de Brasília? Sobre um planalto. Então, cada cidade está conectada com um relevo específico. As formas do relevo. Então, nesta parte, nós vamos para um outro tópico, que são os conceitos geomorfológicos. Anote aí, conceitos geomorfológicos. Será que você já sabe que morfoestruturas diz respeito a todo o relevo que foi criado por forças endógenas, onde as forças endógenas prevalecem? Então, nós vamos classificar morfoestruturas no Brasil, principalmente as chapadas, que são planaltos sedimentares, que são desenvolvidos em áreas que sofreram epirogênese. Mas aqui eu trouxe dois grandes e importantes exemplos de morfoestruturas mundiais. Vejam, a primeira morfoestrutura que eu coloco é a dorsal. Veja que eu tenho uma imagem e a seta aponta para a região central do Oceano Atlântico. E aqui nessa área central nós vamos encontrar uma cadeia de montanhas chamada a dorsal mediana atlântica. Mas, Amália, por que a dorsal ela é uma morfoestrutura? Porque é uma montanha criada pela lenta acumulação de lavas basálticas, camada sobre camada de lavas basálticas. Então, as dorsais, elas delimitam placas que divergem. Elas estão sempre numa área de construção, em bordas construtivas de placas tectônicas. Então, o primeiro exemplo, as dorsais. Toda dorsal é uma morfoestrutura. Por quê? Qual é a sua gênese? Pensa aí, um segundo. Qual é a gênese de uma dorsal? Você dirá, é o vulcanismo submarino. Então, lembrar que as montanhas que estão submersas, elas são criadas pela separação de placas, que é o oposto das montanhas continentais, como a Cordilheira dos Andes, como as montanhas rochosas, que foram criadas pela colisão de placas. Vejam que são situações antagônicas. As montanhas que estão submersas, elas identificam placas que se afastam. As montanhas emersas, elas identificam placas que colidem. Aprenderam? Muito bem. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo eu tenho de trincheiras. Eu coloquei aqui o termo trincheiras oceânicas. Mas são expressões sinônimas fossas ou abismos. Os abismos, fossas ou trincheiras são exemplos de morfoestruturas porque identificam uma zona de subducção. Opa, que vem a ser subducção? A subducção é quando a placa oceânica, que é exatamente a placa que tem menor espessura e maior densidade mineralógica, ela é subduzida, ou seja, ela mergulha na astenosfera. E ali a ponta dessa placa vai ser consumida, vai ser literalmente derretida, formando abismos. Então, os abismos são, ou as fossas, são
exemplos de morfoestrutura. E veja o que eu coloquei aqui na nossa tela. Inselberg. Então, essa feição de relevo isolado identifica ambientes secos em terrenos cristalinos. Os Inselbergs são morfoesculturas. Então, poxa, Amália, morfoescultura, eu logo deduzo. Eu tenho certeza que você já deduziu. Se morfoestrutura está vinculada às forças endógenas, as morfoesculturas estão vinculadas às forças exógenas. Lembrar que as forças exógenas, elas podem ter duas categorias. Elas podem ser forças exógenas erosivas, que é o caso do Inselberg, que é digamos, um relevo residual, é o produto, é o que sobrou de inúmeros ciclos de erosão. Como eu posso ter uma morfoescultura deposicional, certo? Então, morfoesculturas tem a ver com agentes exógenos. E aqui eu coloquei os Inselbergs, muito comuns em regiões desérticas, em regiões semidesérticas. No caso do Brasil, nós vamos encontrar Inselbergs ativos nas caatingas semiáridas do Nordeste brasileiro. E aqui na imagem eu tenho colinas. Esse relevo colinoso, nós temos os mares de morros. Então essas colinas com vertentes convexas, elas identificam sempre morfoesculturas de erosão, como as falésias também. Vejam que quando o planalto chega junto ao mar, forma uma feição de relevo chamado de falésia, independente da rocha. A falésia é exatamente esse paredão rochoso que sofre ou sofreu abrasão marinha. Existem falésias vivas, que vocês estão vendo aqui na imagem, e existem falésias mortas, onde nós já temos uma área de uma planície. Vejam, essa área toda foi produto de erosão, dando origem a esse relevo aí de uma planície, de uma praia, uma planície costeira com a formação de praias. Falésias mortas com praias. E aqui nós entramos nas classificações do relevo, classificações bem tradicionais e importantes. O nosso Enem, principalmente levando em conta o Enem dos 2 últimos anos, tem sido muito frequente o número de itens, ou seja, de questões relativos à geofísica, e muito pontuais e muito conceituais. Então, nós temos a classificação do professor Haroldo de Azevedo e a classificação do professor Aziz Absaber. Ambas só identificam, tanto na década de 40 como na década de 60, planaltos e planícies. Vejam aqui a classificação do Haroldo de Azevedo, apenas com planícies e planaltos, e aqui a classificação do professor Absaber, mais subdividida, mas também com dois compartimentos, planícies e planaltos, isso no Brasil. E eu faço questão que vocês conheçam, porque é um dos principais geomorfólogos do mundo, o professor, aqui a imagem do professor Aziz Absaber. Gente, não tem como trabalhar, falar do tema geomorfologia sem citar o nome, a importância para o mundo dos estudos do professor Aziz Absaber. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: na verdade, a paisagem é uma herança, em todo o sentido da palavra. Herança de processos fisiográficos, processos naturais e de processos biológicos. A paisagem é um patrimônio coletivo dos povos que historicamente a herdaram como território de atuação de suas comunidades. Então, aqui, começando com uma palavra, com uma frase,
do professor Aziz Abissaber para dar uma contextualizada mais em termos de personalidades. Então, quando a gente fala de geomorfologia, eu tenho que trazer esse importante pesquisador brasileiro. Aqui eu tenho um mapa da estrutura geológica da América do Sul. Observe. Na cor verde, nós temos as áreas dos dobramentos modernos, algo que inexiste no Brasil, porque os dobramentos modernos estão diretamente vinculados às bordas de placas e bordas que colidem. Então, esta área em verde, a forma do relevo é montanha. Onde há estrutura de dobramentos modernos, eu vou ter uma cadeia de montanhas. Eu vou ter exatamente o relevo mais alto e de grande importância hidrológica. Sabem por quê? Porque são nestas montanhas onde nascem os principais rios do planeta. Por exemplo, o nosso rio Amazonas. O Amazonas nasce exatamente ao sul do Peru. Então, passando aqui, o relevo é o produto da interação, aqui é reforçando, verificado entre fenômenos endógenos e exógenos, ocorridos sobre, aí eu coloquei esse termo, epigeosfera, ou seja, epiderme, sobre a crosta terrestre, certo? Então, relevo é exatamente esse produto, não é isso? Da interação, essa ação dialética entre as forças endógenas e exógenas que ocorrem na epigeosfera. Aqui eu tenho as províncias estruturais brasileiras. Lembrando que toda essa parte aqui verde, nós temos bacias costeiras. As bacias costeiras são bacias sedimentares submarinas que formam a plataforma continental brasileira, que é o mar brasileiro. Então, tudo que está nessa cor verde, margeando o nosso território, são terrenos sedimentares. Eu quero que você anote aí. As bacias costeiras, anote, as bacias costeiras na margem continental atlântica do Brasil apresentam um grande potencial petrolífero. Então, além da importância estratégica do nosso mar, nós temos grandes reservas de petróleo e de gás natural ao longo dessa região. Nessa área que nós chamamos de zona pré-sal. Então, a zona pré-sal do Espírito Santo até Santa Catarina. Toda essa região aqui, ela traz importantes recursos energéticos, não só o petróleo, mas o gás natural. Na cor amarela, que eu quero primeiro que vocês analisem, nós temos as bacias sedimentares. Presta bem atenção. A bacia do Paraná, a grande bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, ou do meio norte, e a bacia amazônica. São estas as três grandes bacias sedimentares do Brasil. 64% da área total do Brasil é sedimentar. 36%, portanto, aqui na cor vermelha e na cor marrom, formado por terrenos cristalinos. Então, terrenos mais antigos. Então, nós vamos ter formas de relevo desenvolvidas sobre bacias sedimentares, formas de relevo desenvolvidas sobre terrenos cristalinos. E aqui eu coloquei exatamente a prospecção de petróleo na zona pré-sal. Então, eu tenho uma plataforma continental e o óleo vai estar nos poros de uma rocha sedimentar. Geralmente, a rocha armazenadora de óleo é o calcário, porque o calcário
comumente é formado por sedimentos marinhos. O calcário é uma rocha que identifica um paleoambiente marinho. Então, muitas vezes eu posso encontrar petróleo, digamos, lá no Mossoró, em terras emersas, lá no estado do Amazonas. O que significa quando eu encontro petróleo em áreas interiores? É a prova, é indubitável que ali já foi fundo de mar. Então, inúmeras vezes o mar avançou, deixando durante milhões de anos uma grande área submersa, e outros momentos o mar recua. Então, transgressões e regressões marinhas são naturais. E hoje a gente tem como identificar, fazer, digamos, uma retrospectiva desses paleoambientes. Então, aqui eu tenho as rochas sedimentares, no qual eu posso encontrar petróleo, eu posso encontrar numa estrutura sedimentar gás natural, eu posso encontrar o carvão mineral, eu posso encontrar o xisto betuminoso, que são combustíveis fósseis, que são, portanto, recursos energéticos não renováveis. Então, nas bacias sedimentares, eu posso encontrar estes combustíveis fósseis, mas eu posso encontrar também nesses terrenos aqui brasileiros que estão na cor amarela, eu posso encontrar e encontro muitos aquíferos. A maior importância dos terrenos sedimentares é exatamente poder conter águas subterrâneas. E aqui eu trouxe um mapa, lembram que eu falei dos dois mapas anteriores, dos professores Haroldo de Azevedo e do professor Absaber. E olha que mapa incrível. Este mapa ele foi publicado na década de 90, em meados da década de 90, que é o mapa do professor Jurandir Ross. Ele apresenta, este mapa, 28 compartimentos de relevo. Existem 28 aqui, olha, unidades de relevo. Então, o professor Jurandir Ross traz mais um elemento, o elemento depressão. Então, hoje, pela atual classificação do relevo brasileiro, nós temos planaltos, depressões e planícies. Quando eu analiso a distribuição destes planaltos, depressões e planícies, eu logo constato, no mapa mesmo, dá para constatar que planícies no Brasil são superfícies muito raras. Nós só temos 6 planícies, das quais eu destaco a planície amazônica, a planície do Pantanal Mato Grossense, a planície, aqui olha, lacustre no Rio Grande do Sul e a planície costeira. Então, no nosso país nós temos 11 planaltos, 11 depressões e apenas 6 planícies. Poxa, mas se eu tenho 11 planaltos e 11 depressões, o que é que de fato, em termos de área, de espacialidade, prevalece? Prevalecem planaltos. E lembra o que eu te disse antes? No Brasil, predominam terrenos sedimentares, predominam bacias sedimentares, então predominam planaltos desenvolvidos em terrenos sedimentares. Essa classificação, ela leva o nome do geógrafo Jurandir Ross. A classificação do professor Jurandir Ross resultou do emprego de uma tecnologia muito avançada no Brasil da década de 80, da década de 70, 1970 até 1985, década de 70 e 80, chamado Projeto Radan Brasil, que é o levantamento mais complexo, mais preciso, mais confiável do nosso relevo. Então, o relevo brasileiro agora, ele é exatamente produto de intervenções tecnológicas muito mais sofisticadas. Então, quando eu falo assim, olha, a planície amazônica no atual relevo representa apenas 5% da área
do relevo anterior do professor Abissaber. Então, a planície amazônica é uma planície muito estreita, é uma planície ribeirinha. Quando eu comparo este mapa com o mapa do professor Abissaber, eu logo digo, olha, mudou muito, sim, mudou para melhor, porque a tecnologia que nós passamos a ter acesso é uma tecnologia muito mais apurada aí. Então, esse é o novo mapa do relevo brasileiro. E agora eu colocarei alguns mapas temáticos. Vamos lá, vamos trabalhar todo esse conteúdo. Planaltos no Brasil. Observem na cor, nessa cor, nesse amarelo claro, são os planaltos brasileiros. Então, nós temos aqui em cima o Planalto das Guianas, lá em cima, o Planalto Norte Amazônico. Nós temos os planaltos na região aqui da Bacia do Paraná. Nós vamos ter muitos planaltos sedimentares, os planaltos sedimentares em regiões aqui, tanto da Bacia do Paraná, planaltos sedimentares na região da Bacia do Meio Norte. E existem esses planaltos aqui no alto, o Planalto Norte Amazônico, ele é diferente do Planalto do Paraná. Qual é a diferença? O Planalto Norte Amazônico é cristalino. O Planalto Sedimentar do Paraná, ele é tabular. Vejam, a fisionomia muda de acordo com a estrutura geológica. Se a rocha for cristalina, ela é muito mais impermeável. Serão criadas colinas, então um relevo mais colinoso nós vamos ter em áreas cristalinas. Então, quando eu falo assim, serras, as regiões serranas são planaltos cristalinos. Quando eu falo assim, chapadas, tabuleiros, são planaltos tabulares, são planaltos sedimentares. Anota aí. Essa é bem importante, aprenda bem isso. Planaltos são superfícies de erosão. Então, planaltos são superfícies desenvolvidas tanto em terrenos sedimentares como em terrenos cristalinos. Porém, os planaltos são superfícies no qual o processo de degradação, que é o processo erosivo, é superior ao processo de acumulação. Olha aqui que beleza de imagem. Que tipo de planalto é este? A forma denuncia. Se a forma é tabular, você dirá, este é um planalto sobre uma bacia sedimentar. Então, aqui eu tenho, olha só, chapadas. A chapada é uma superfície tabular estrutural. Quando eu falo estrutural, tem a ver com forças endógenas. Então, o planalto, mais uma vez, é importante que você registre isso, é uma superfície de relevo no qual o processo erosivo, que é o processo de degradação, prevalece sobre o processo de sedimentação ou de acumulação. Todo planalto, todas as terras altas são superfícies erosivas, ok? Uma outra imagem, que é a imagem da Chapada Diamantina. Vejam que imagem bonita aqui. Camadas sobre camadas, identifica essa superposição de camadas rochosas. E aqui uma imagem de um vale tectônico, muito bem. Aqui eu tenho a meseta ou platôs, essa área, esses compartimentos aqui. E na encosta, nesse paredão, eu vou encontrar um depósito coluvional, é o que foi transportado pela declividade do terreno e própria gravidade no sopé desses planaltos. Colúvio, esse material que foi por gravidade
ele é transportado em curta distância, aqui dessa região para cá. Então aqui nós temos um depósito coluvional. Nessa outra imagem eu coloquei um vale fluvial. Vejam, entre dois compartimentos de relevo eu tenho um vale fluvial. Poxa, e qual é a relação mesmo? A relação é uma relação muito forte. Os rios nascem nas terras mais altas do relevo, quer sejam planaltos sedimentares, quer sejam planaltos cristalinos no Brasil, ou como no mundo, toda área que existir cadeias de montanhas, eu saberei que ali eu tenho um centro formador de rios. E essa parte mais alta é chamada de interflúvio, ou divisor de águas. Aqui eu tenho uma representação esquemática de uma chapada. Observe a superposição das rochas, a área como uma meseta, e essa chapada está entre terrenos cristalinos. E aqui você tem uma imagem dessa região serrana, desses compartimentos colinosos. Então, anota aí. Chapadas são planaltos sedimentares, enquanto que as serras são planaltos cristalinos. Então, anota mesmo. Chapadas são planaltos sedimentares. São morfoestruturas, porque tem a ver com a epirogênese. Enquanto que aqui eu tenho a imagem de uma cuesta, esse relevo assimétrico. A cuesta, ela é criada exclusivamente na borda de uma bacia sedimentar. Eu tenho uma chapada na borda da bacia, na área de contato com o terreno cristalino, formam-se esse relevo diferencial. Um outro dado curioso e bem ilustrativo, didático dessa figura, é para que você identifique a interferência tectônica. Observa, as camadas estão levemente inclinadas para o centro da bacia. Se as camadas estão inclinadas, as camadas rochosas estão inclinadas, isso é um indicador de tectonismo, porque originalmente essas camadas estavam na horizontal. Então, a cuesta é um outro tipo de relevo, é um relevo que eu encontro na escarpa, na encosta de uma chapada, mas na borda da bacia sedimentar. Aqui é uma imagem mais ampla da cuesta. Então, eu tenho um vale, a área de depressão aqui, e nessa ponta toda aqui a linha de cuesta, certo? Com todos os elementos da cuesta aí. E aqui a diferença de um planalto cristalino. Observa que o planalto cristalino é um planalto onde eu posso encontrar pães de açúcar, os mares de morros, né? Esse relevo colinoso com vertentes convexas. Então, nós chamamos de mares de morros. Cânion, olha que legal, os cânions. Cânion, eu só posso encontrar cânion em um planalto sedimentar. Então, cânion é uma feição de relevo de erosão fluvial. Então, é uma morfocânion, ou cânion, é uma morfoescultura erosiva, cuja agente é o rio. Aqui o Grand Canyon do Colorado, nos Estados Unidos. Vejam que eu coloquei que é uma morfoescultura fluvial. Aqui eu tenho planaltos residuais, que são esses morros testemunhos aqui, também feições erosivas. Morfoesculturas erosivas, dá para observar na imagem que é um ambiente seco. E aqui eu coloquei esse relevo desenvolvido, por exemplo, a Serra da Mantiqueira no Brasil, a Serra do Mar, que é um relevo desenvolvido em núcleos cratônicos, em rochas
as mais antigas, em rochas ígneas e metamórficas. Essa imagem, ela é muito similar, há 2 anos nós tivemos no Enem. E foi uma questão de Proficiência 4, uma questão bem mais complexa. E era exatamente para identificar, o aluno identificar que aqui eu tenho o divisor de águas, que na área mais alta do relevo, daqui partem os rios, e esses rios vão formar bacias hidrográficas distintas. Eu tenho na vertente oriental a bacia hidrográfica B, na vertente ocidental a bacia hidrográfica A. Então veja aí aquela ideia que eu coloquei, que as terras mais altas, elas têm uma importância ambiental enorme, uma importância hidrológica, porque é ali onde nascem os rios. E aqui é uma imagem, né, isso das regiões serranas no Brasil, das cristas, como divisor de águas. E aqui planícies, na cor amarela, o mapa, mais uma vez, o professor Jurandir Ross, da planície costeira.